Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma noite à casa. Quero começar lendo um textinho para vocês do Emmanuel, que foi publicado na obra chamada União em Jesus, do Chico Xavier, para mostrar um pouquinho do que eu quero falar hoje, como a Roja colocou ali, que é o recomeço. Mas não só aquele recomeço que a gente traz tão forte dentro da doutrina espírita, que é o recomeço do processo reencarnatório. Mas eu quero falar um pouquinho do recomeço diário, do recomeço que a gente pode fazer a cada momento na nossa vida. O nome desse texto é Renascer. Deplorável engano esperar alguém por nova reencarnação a fim de melhorar-se. A entrada de nossa alma na luta humana é como que o ingresso do aluno do amor e da sabedoria em novas fases de aprimoramento na grande escola da Terra. E se vemos a árvore renascer da semente em trabalho metódico, e se observamos o tempo ressurgir a cada novo dia, é fácil reconhecer a nossa privilegiada posição de criaturas conscientes, no círculo das possibilidades de renascimento espiritual em qualquer ocasião. Se a vontade bem dirigida é a bússola de nossa embarcação no mar das provas edificantes, podemos, em verdade, renascer a cada hora. Da incerteza para a confiança, do desalento para a coragem, da tristeza para a alegria, da fadiga para o bom ânimo, da sombra para a luz, do mal para o bem, da perturbação para o equilíbrio, da dor para a felicidade, da discórdia para a paz, da violência para a harmonia, do ruído para o silêncio e do ódio para o amor. Renascimento de hoje, porém, indica a morte de véspera. Se não aprendemos a ceder em silêncio, apagando os nossos impulsos de dominação individualista, quando se cala a semente na cova escura, morrendo para reviver no pão que enriquece o celeiro, será sempre difícil a nossa renovação. Usando o amor e a humildade, no clima do serviço incessante, encontraremos a cada dia 1000 recursos de recomeçar a nossa jornada, com bases no infinito bem. Cada qual de nós possui o tesouro do coração, do cérebro, do verbo, dos braços. Se quisermos empregar semelhantes patrimônios na transformação dos valores que nos cercam, convertendo a nossa fé em motivo de trabalho santificador, em todos os momentos da vida, permaneçamos convictos de que estamos no renascimento constante, a caminho da perfeição crescente, que nos outorgará o direito às mais vastas compensações da vida universal. Mensagem de Emmanuel. O que essa mensagem coloca aqui para nós, né? Quando ele cita ali que quando cai a semente, né, se cala na cova escura. Ou seja, como é que a gente quer falar em recomeço, em renascimento, em processo reencarnatório, se a gente não exercitar o recomeço, né, o recomeçar na nossa vida, encarnados ainda? Né? Não é porque a gente desencarna que a gente vira santo. Para muitos parece, né? A gente vai... Quando perde um ente, né, um amigo, a gente visita e todo mundo só lembra ali das coisas boas. Que bom, né? Pelo menos naquele momento da passagem isso é muito bom. Mas não significa que porque a gente desencarnou, a gente já está garantidinho lá um lugarzinho, um terreninho, algum espacinho, nada disso. O nosso processo de reencarnação, de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita, nada mais é do que uma continuidade, né? Nada mais é do que um recomeço de uma preparação para a gente continuar na caminhada da evolução. Então, se eu não sei fazer o meu exercício de recomeço encarnado, por que eu vou saber fazer desencarnado? Né? Quem disse que desencarnar é a garantia de saber recomeçar? Quem disse que fazer aniversário é a garantia de adquirir maturidade? Né? Quem disse que ter mais anos somados ali no seu calendário traga junto conhecimento, sabedoria? Não. Nós temos pessoas aí que têm uma sabedoria enorme, na mais tenra idade, e pessoas que já viveram por muitos anos e nem por isso desenvolveram a sua sabedoria. Então, se a gente não exercita
tudo que a gente tem para aprender aqui encarnados não é desencarnando que a gente vai conseguir, não. Mas agora eu desencarnei, agora eu vou entender o processo de recomeçar. A gente tem que exercitar aqui. A gente tem que começar aqui. Se a gente, da mesma forma, serve para qualquer outro ensinamento, né? Só um parênteses, assim. Se a gente não exercita o amor aqui, não é desencarnado que a gente vai se transformar em irmãos de amor. Né? Então, a grande caminhada, o grande exercício começa aqui. Né? Eu diria no esporte que a gente está treinando, então. Se a gente não treina, a gente não joga. Né? Se eu não exercito, se eu não procuro aprender o meu recomeçar enquanto eu estou aqui na minha passagem terrena, não é desencarnado que isso vai facilitar para mim, né? Claro que dentro da nossa doutrina acaba ficando um pouco mais fácil de entender esse processo de recomeçar se a gente fizer essa comparação com o processo reencarnatório, né? A gente acaba percebendo. Mas essa atividade, esse treino, digamos assim, vou chamar de treino, então hoje, esse treino de recomeçar, ele também acontece na vida material. Né? Então a gente tem lá um bebezinho que está dando os primeiros passos. Aí ele cai. O que ele faz em seguida? Chorando, não chorando? Ele se levanta. Ele recomeça todo aquele esforço inicial até conseguir o sucesso, o objetivo que ele tem ali, que é o caminhar. E aí não tem felicidade maior, né, no rosto da criança quando ela dá ali aqueles primeiros passos depois de ter caído um monte de vezes. Aí, como diz a minha avó, toma gosto, né, pelo negócio e vai caminhar, depois já vai querer correr e assim por diante. Quando a gente trabalha lá na sala de aula, por exemplo, eu fui colocando alguns exemplos aqui para não esquecer de falar. Quando a gente trabalha na sala de aula, então vamos pegar, vai fazer uma atividade, um exercício de matemática. A partir de várias vezes, várias sucessivas, né, tentativas e erro, é que vai aprender a fazer. Vamos pegar um outro exemplo, né? Quando a gente vê uma pesquisa sendo publicada, uma nova vacina, um novo medicamento, não foi de uma hora para outra. Aqueles cientistas testaram, foram recomeçando cada vez aquele processo, buscando o que deu certo, de onde é que eu vou partir, o que não está dando certo, eu vou tirar essa parte aqui da minha experiência e assim por diante, até chegar no sucesso dessa pesquisa. Então, todos esses exemplos que eu dei, poderia pegar um escultor, né? Quantas peças até chegar naquela perfeição que ele quer reproduzir. Todos esses exemplos nos mostram que o recomeçar, ele existe para a gente aperfeiçoar uma ação. Só que recomeçar, depois eu quero falar um pouquinho sobre isso, é diferente de repetir. Né? Não adianta a gente só repetir. Se a gente repete, se a gente faz tudo igual, a gente vai ter os mesmos resultados. Recomeçar é um pouquinho diferente. Então eu queria dar esse exemplo da vida material, né? Então, independente da sua religião, do seu credo, na nossa vida material a gente tem várias oportunidades de recomeçar. Na vida espiritual, no nosso caso, como eu falei, na doutrina espírita, fica mais fácil, fica mais claro para a gente entender que esse recomeçar envolve um processo de retornar em novas encarnações, de retornar e continuar a aprendizagem ali de onde nós paramos. Já falei em algumas palestras aqui, vários palestrantes já falaram que a gente não regride, né? A gente pode no máximo estacionar nessa nossa caminhada. Então, nessas voltas que a gente tem, né, nesses retornos que a gente chama de reencarnação, também é um processo de recomeçar. Só que, como eu estava dizendo, né, muitas vezes a gente tem que lembrar que o processo de recomeçar ele faz parte da nossa vida já no dia a dia. E a gente não pode, então, repetir. Porque se a gente repete, a gente faz exatamente da mesma forma. Vamos pegar um dos exemplos que eu dei ali. Então, o estudante, né? Aí ele vai repetir aquela atividade. Se ele fizer exatamente da mesma forma, ele vai obter o mesmo resultado. Então, não adiantou? Qual que é a diferença, então, ali do repetir e do recomeçar? Recomeçar é ele voltar o olhar, voltar aquela energia inicial de fazer aquela conta, aquela operação, mas agora ele já tem mais informações para adicionar nesse processo. Ele já sabe, opa, até aqui deu certo, a partir daqui não deu. Então, a partir daqui eu vou ter que criar uma nova estratégia, fazer de uma outra forma para não ter o mesmo resultado. Só que muitas vezes a gente insiste em repetir. E aí é onde a gente vê, né, aquelas pessoas que muitas vezes se tornam pessoas até que a gente às vezes acaba querendo não ficar muito perto, né? Já falei isso também numa palestra, a questão da energia, porque aquela pessoa que tu vai contar uma coisa legal que tu tá fazendo e ela já diz,
já fiz. Não adianta nada. Não vai dar certo. Não tem por que fazer. Por quê? Porque essa pessoa, provavelmente na experiência que ela teve naquela situação, ela só repetiu. Ela fez de novo. Então ela foi sempre tendo os mesmos resultados. E se a gente só repete as nossas ações, vai chegar um momento que a gente cansa, que a gente desanima, né? A gente mesmo às vezes fala, tenho certeza que muita gente está entendendo bem, está conseguindo levar para a sua vida alguns exemplos que eu estou falando, incluo na minha, né? Que a pessoa já começa assim, não cansei, né? Não cansei, porque eu faço, e sempre é assim, faço. Tá, mas espera aí, então tá fazendo como? Tá repetindo ou tá recomeçando? E aí quando chega nessa etapa do cansei, né? Não quero mais saber, né? Não vou mais ver, né? Começa a vir uma outra energia que não é legal, que vem a partir do tédio. Aquela sensação de, não, de novo, não quero. Não quero fazer, mas também não queria ficar sem fazer nada, não queria vivenciar aquela situação, mas também não queria não tentar. E aí esse tédio é que vai desencadear várias sintonias aí que não são legais, onde a gente vai ter lá as enfermidades. Tem uma palestra sobre a ansiedade, falei um pouquinho sobre isso, né? A gente vai desencadeando um conjunto de emoções que chega um momento que a gente não dá conta. Que daí a gente se torna pessoas que não creem em mais nada, não tem mais atitude para nada, não acredita que nada que seja feito vai dar certo. Por quê? Porque teve experiência só em cima de repetição e não de recomeço. A diferença, então, seria a energia que você coloca naquilo ali e como você vai fazer o processo. Então, recomeçar, você não parte do zero. Você parte de um resultado inicial. Vou dar um exemplo, tá? Bem simples assim, para ver se fica mais claro ainda. Eu tenho lá no meu computador uma pastinha sobre palestras que eu já fiz nas casas espíritas. Então, uma das pastinhas está lá, Sublime Peregrino. E daí eu tenho as palestras de 2014, de 2015, né? Depois vou ter 2016, tem 2013. Por quê? Mas daí não acaba correndo o risco de repetir? Pelo contrário, né? O que eu faço? Puxa, esse tema aqui estava na hora de abordar de novo, mas deixa eu ver de que forma que eu abordei isso aqui, quando que eu abordei, deixa eu ver que outras obras que eu li depois disso que podem incrementar essa palestra, que podem acrescentar, que exemplos atuais eu posso colocar ali. Isso, gente, é recomeçar. Repetir é se eu for lá, palestra do mês de abril de 2014, agora eu estou em abril de 2015, imprimi, tá ali, aí eu vou repetir. Né? Aí vai que justamente a pessoa que veio lá naquela de abril de 2014, veio em abril de 2015 e disse, meu Deus, eu vim escutar a mesma coisa, né? Não mudou nada, tem nada diferente para me falar. E recomeçar, não, eu não estou partindo do zero, eu tenho registro, estou dando exemplo de uma coisa material, né? Mas se for na nossa vida, eu tenho registro aqui, ó. Peraí, até onde que deu certo, o que é legal eu trazer de novo, o que não deu, quanto tempo me sobrou, posso acrescentar, me faltou tempo, se faltou tempo, o que eu não consegui falar, que essa vez então eu quero dar ênfase nisso. Então, o processo de recomeçar, ele é um processo rico. Ele é um processo que nos dá a oportunidade de fazer novamente determinadas coisas na nossa vida, mas com mais energia, com mais disposição. Só que a gente muitas vezes faz o contrário. Quando vai recomeçar, já vai reclamando, não acredito que eu vou fazer isso aqui de novo. Puxa, que bom, eu estou tendo a chance de fazer isso aqui de novo. E aí, quantos recomeços podem surgir na vida da gente? Depois eu vou dar uns exemplos bem legais que eu escolhi para falar hoje. Então, quando a gente resolve recomeçar, a gente vai desenvolver algumas potencialidades, né? A gente vai procurar valorizar aquilo que a gente sabe que consegue, procurar ter a humildade de saber em que momento, em que fase daquela história ali que eu sei que eu já não consigo lidar, então dessa vez eu já vou buscar ajuda antes para lidar com aquilo ali, eu já vou me preparar para aquilo ali, e aí eu vou fazer esse processo com novas forças. Tem uma citação aqui que eu quero ler para vocês, que o apóstolo Paulo registrou, essa dificuldade do recomeço na carta que ele fez aos Romanos, tá? Eu peguei o trechinho do capítulo 7. Não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, isto faço. Então veja, ele dizendo como era difícil, né? Ele queria fazer o bem,
Mas quando ele se dava conta, muitas vezes ele não tinha feito aquele bem e ainda tinha feito alguma coisa que não era legal. Lá no final eu vou dizer como mudou essa fala dele, né? Depois dos recomeços. Como é bom ver que realmente a gente tem exemplos aí para seguir. Então, quando a gente fala na doutrina espírita, a gente sabe que a gente tem essa oportunidade do recomeço diariamente. A gente não precisa de um marco especial. Não, por favor, eu sempre digo isso, não menosprezando ou desvalorizando outras religiões, tá? Cada um. Tudo é importante. Já falei isso várias vezes aqui. Mas, no caso da doutrina espírita, a gente não precisa ter um marco, uma data específica. Então, agora é a semana do Bururu. Nessa semana do Bururu, todos os espíritas vão e fazem isso aqui. Não. Por que a gente não tem esses marcos? Por que a gente não trabalha em cima dessas datas? Porque senão fica contraditório quando a gente lê que o nosso recomeço é diário. Ele é mais que diário, ele é instantâneo. Eu não preciso nem esperar terminar o dia para recomeçar alguma coisa. Posso no meio do dia perceber que aquele processo não está fluindo e no meio daquele dia mesmo já começar a fazer e agora botar uma energia diferente e fazer de forma diferente. E aí quero lembrar de falar que, claro que dentro da doutrina espírita, a gente tem algumas bases que nos ajudam, que é a questão da gente lembrar que a gente está numa natureza evolutiva, então a gente tem esse direito de erro, a gente tem que se permitir errar, para daí a gente se permitir recomeçar. Que se eu também acho que o que eu fiz está tudo maravilhoso, não vou recomeçar, né? E pior, ainda vou repetir. E aí a gente tem as leis que nos colocam. Então eu separei aqui um pouquinho só para lembrar. A lei do progresso, né? Para quem já veio nas palestras de lei do progresso, quer dizer que a gente está numa caminhada e que ela vai gradualmente, né, sendo ampliada. A gente vai gradualmente tendo melhores condições, mais força, mais energias, mais conhecimento para fazer a nossa jornada. A lei da sociedade, né? Que a gente não vive isolado. Então, claro que na teoria, se eu posso ir lá e fazer um planejamento do meu recomeço, mas quando eu começo a botar em prática, eu vou esbarrar com pessoas que não necessariamente queiram fazer parte dessa história, que não queiram necessariamente fazer parte dessa minha mudança, ainda mais se essa mudança influenciar a vida do outro, né? E aí eu tenho que lembrar que existe a lei da sociedade, que a gente tem que aplicar o nosso amor, a nossa boa vontade e o nosso conhecimento na sociedade em que a gente vive, começando lá dentro do nosso lar até os espaços mais afastados da nossa vida, que daí a gente manda através de carga energética. A questão da causa e efeito, né? A doutrina espírita ela bate em cima de uma tecla muito importante, que é a gente tentar agir mais do que reagir. Porque reagir é instintivo. Né? Eu jogo um objeto, eu jogo um brinquedo, por exemplo, para qualquer irmãozinho que nem conviva comigo, instintivamente ele vai buscar. Ele vai reagir à minha ação. Nós temos que agir. Então, o que é isso? Eu não preciso esperar que algo necessariamente aconteça. Eu posso já ter a minha postura, já desenvolver aquilo que eu acredito que é o que eu devo fazer antes de algo acontecer. Resumindo, a gente não precisa esperar uma tragédia, a gente não precisa esperar alguém desencarnar, a gente não precisa esperar acontecer uma crise na família, a gente não precisa esperar acontecer uma crise numa amizade. A gente vai ter que desenvolver a humildade de agir, independente do que os outros nos coloquem, independente de esperar. Deixa eu esperar para ver se eu for. Vou dar um exemplo bem banal, assim, bem simples do agir e reagir, tá? Que às vezes a gente fala, parece que é umas coisas lá longe, né? Então, se eu sou espírita, eu tenho que procurar agir e não só reagir. Um exemplo bem bom para vocês. Eu não preciso esperar ver se o fulano vai me dar bom dia no trabalho. Eu não preciso esperar ver se aquela pessoa que está vindo passar por mim vai me dar um sorriso para daí eu dar um sorriso. Eu já dou o sorriso, eu já dou o bom dia, eu já trato bem, porque eu sei que essa é a melhor forma de gerar uma boa carga energética em torno de mim. Eu não preciso esperar, não, deixa eu esperar primeiro, ela está vindo, vamos ver se ela vai me olhar, se ela vai me dar... Não. Então, são coisinhas simples do nosso dia a dia em que a gente aplica isso, de agir primeiro e não necessariamente esperar para reagir. E isso também nas situações difíceis. Isso também nas situações difíceis. Se eu sei que uma situação difícil está acontecendo no meu entorno, seja na minha família ou não, e que eu posso de alguma forma mudar aquele padrão vibratório, de alguma forma cortar aquela energia de briga, de desavença, do que estiver acontecendo ali, eu já faço, independente de esperar para ver se alguém vai concordar, se alguém vai querer fazer parte dessa mudança ou não.
Então nós temos que nos antecipar aos fatos. E esse processo, essa caminhada é o que a gente chama de evolução. E todo o processo de evolução, ele vai rumar, ele vai objetivar o quê? Uma perfeição. O nosso grande objetivo é chegar numa determinada, um determinado patamar da nossa caminhada, que como Cristo, que como vários outros mestres que a gente pode estar relacionando, conseguiram, fazendo o quê? Priorizando o amor, priorizando a bondade, priorizando justiça, colocando realmente o que há de bom de si diante dos outros. E aí tem alguns processos, porque como a gente fala que a doutrina espírita fala que sempre é possível semear, como a gente já fala sempre que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Em algum momento a gente vai colher. E hoje eu nem quero ficar falando muito de reencarnação, gente. Hoje eu quero trazer a coisa aqui, para perto da gente mesmo, para hoje. Para daqui 15 minutos, meia hora, 40 minutos. Não vou nem falar em encarnação. Então, quando eu digo que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, eu nem estou falando do que tu vai colher lá quando reencarnar. Estou falando agora. A gente lança uma energia, essa é a energia que a gente vai colher. Se a gente fosse fazer um desenho aqui, como é que é o nome daquele bagulho aqui? Bumerangue, Eu jogo com a mesma intensidade que eu estou jogando, ele vai voltar nessa linha de movimento. Então, aquilo que eu estou jogando para o universo, aquilo que eu estou jogando para as pessoas, é o que eu tenho que estar preparado para receber de volta. E aí, quais são os processos? Como é que a gente vai recomeçar? Aí eu separei algumas perguntinhas para a gente se fazer aqui primeiro, Como recomeçar? O que requer? Em que sentido? Primeira coisa, a gente tem que reconhecer a própria situação. Quem que já disse isso bem lindo para nós? Reconhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, primeiro de tudo, eu tenho que reconhecer que aquilo que está acontecendo comigo, que aquilo que eu estou colhendo, eu gostaria que essa colheita fosse diferente. Então, se eu gostaria que ela fosse diferente, eu vou ter que buscar meios para isso. Onde é que eu busco isso? Onde é que eu busco esse processo de reconhecimento? Nas leis divinas. Nossa, que romântico. Onde é que estão as leis divinas? Na nossa consciência. Aí vou pegar aqui rapidinho. Lá no Livro dos Espíritos tem duas questões que a meu ver combinam bastante com esse tema. Tem outras, gente? Eu escolhi duas. A questão 621, quando foi perguntado aos espíritos onde está escrita a lei de Deus. E aí eles responderam, na consciência. Por quê? Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de lhe ser revelada? Então a gente não precisa ficar procurando necessariamente em espaços fora. Já começa aqui. Se eu me vejo, se eu me acredito, se eu me permito ser uma centelha divina, eu já sei que aquilo que estiver dentro de mim, aquilo que vai, aquele sinalzinho que dá ali de que, opa, tocou uma campainha dizendo que isso que eu fiz não tá legal. Eu vou me permitir ouvir. Ah, Fran, mas tem gente que parece que não tem consciência. Tem gente que não quer escutar a sua consciência. É diferente. Porque se a gente usar essa fala, se eu chegar aqui e disser para vocês, não, mas olha, gente, realmente tem pessoas que não têm consciência, não. Então eu estou contradizendo tudo que eu já disse até hoje aqui, de que nós somos centelhas divinas, que nós somos criados pelo nosso Pai, a sua semelhança. Então não, tem gente que se permite, vou até mudar a fala, não vou dizer não se permite ignorar a sua consciência. Mas consciência todos nós temos. E tem uma outra questão também que eu gosto, que eu acho que também fecha um pouquinho com essa coisa do recomeço, que é a 625, que diz assim, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Daí óbvio, que os espíritos respondem, Jesus. Então, a coisa está tão próxima, da gente, vamos dizer assim, os sinais de que a gente tem que fazer diferente, que a gente pode recomeçar, que às vezes a impressão que dá é que vem até um manualzinho, que eu tenho onde me espelhar, que eu tenho onde buscar. E isso já começa dentro de nós mesmos. Uma outra coisa, além de reconhecer a própria situação, porque se eu não reconheço um erro, se eu não reconheço uma situação difícil, eu não vou consertar, gente? Aí eu vou fazer igual aos governos. Aí eu falei, eu sempre falo, eu não vou falar essas coisas. Sou uma fraca.
Igual os governos, né? Que daí o que eles fazem? Eles negam o problema. Não tem favelização em Balneário. Vocês sabiam, né, gente? Não tem, tá? Se vocês viram alguma moradia inadequada em Balneário, vocês estão enxergando coisa, porque não tem. Não existe registro de área de moradia inadequada em Balneário. Então, o que acontece? Eu nego o problema. Não tem favelização em Balneário. Se não tem favelização em Balneário, precisa rever todo o projeto urbanístico? Não. Precisa rever as ações sociais? Não. Precisa rever as campanhas e a acessibilidade à saúde e à educação? Não. Se não tem um problema, não precisa fazer nada. Então, para a gente fazer essa mudança na nossa vida, a gente tem que primeiro reconhecer nossos problemas, reconhecer a nossa situação. Se a gente não reconhece, o problema não existe. Por que eu vou recomeçar se eu acho que o que eu estou fazendo está bom? Maravilhoso. Não vou. Né? Então, se a gente não tem problema nenhum, não precisa recomeçar coisa nenhuma. Depois, já reconhecemos o problema, a gente tem que se apoiar, eu coloquei como sendo na vontade de melhorar. Né? Tem gente que vai chamar de outra coisa, vai dizer força de vontade, criar força de vontade, buscar a sua reforma íntima, por exemplo. Eu preferi chamar assim hoje de vou me apoiar na vontade de melhorar. Se eu me apoiei numa vontade de melhorar, eu realmente já estou dando o primeiro passo. Não, eu quero. Eu já reconheci que isso aqui está errado e eu quero fazer diferente. E aí, mais uma citaçãozinha que eu gosto, né? Quem quiser vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Então a gente tem que tomar a nossa cruz primeiro, né? A gente tem que aceitar as nossas falhas, reconhecê-las e querer mudar essas falhas. E a gente vai ter que daí entrar numa etapa que é um pouquinho mais difícil, que é a etapa de vencer uma cadeia, né? Uma cadeia dos velhos hábitos, que eu digo que é concretizando e mantendo uma nova forma. Alguns autores falam do novo proceder, né? A nova forma que você vai agir. E aqui é que o bicho pega. Porque a gente, eu que trabalho com adolescente, a gente faz a gestão de grupo lá com eles, nossa, eles falam coisas lindas, gente. Ainda mais que um dia inteiro fora do colégio nesse dia. Nossa, eles têm como metas 90% da turma participando efetivamente de todas as aulas, 95% da turma entregando pontualmente tarefas. Eles falam lindo aquilo, e não há de fazer. Então não adianta só eu reconhecer, não, realmente eu estou tendo tais atitudes diante das pessoas que não está fazendo nem bem para as pessoas e nem bem para mim. Tem que recomeçar esses meus hábitos aqui, tem que retomar. Mas não adianta só eu falar, que a gente sempre fala que é o falar da boca para fora, né? O ditado diz assim, se eu não canalizar a minha energia para concretizar. E aí é que o bicho pega, porque daí a gente vai ter que abandonar velhos hábitos. E se a gente vai abandonar velhos hábitos, entra numa coisa que eu sempre falo aqui, e que é onde a coisa pega mais ainda, que quando a gente abandona velhos hábitos, a gente abandona junto velhas pessoas. Aí é que a coisa começa, né? Aí é que começa. Porque aí eu mudei a minha vibração, eu mudei a minha sintonia, já não está mais combinando. Já não está mais dando certo. E aí eu vou ter que escolher. Eu vou continuar naquela linha ali para poder ter essas pessoas comigo, ou eu vou optar por recomeçar. Já sei que ali no meio desse negócio a coisa não está fluindo, então dali em diante eu vou ter que mudar os lugares que eu frequento, as pessoas com quem eu ando, os hábitos que eu tenho, as coisas que eu falo e as coisas que eu penso. Super fácil, né, gente? Não é? Então é ali que o processo de recomeçar começa a ficar complicado. O que Jesus disse quando ele curou? O que ele sempre dizia quando ele curava? Vai, não peques mais. Vai, não peques mais, para que não se suceda coisa pior. Então, não adianta eu reconhecer, eu traçar ali um plano, quero mudar, eu canalizar minha energia e daqui a pouco eu largar tudo de novo. Porque aí é que a coisa não vai mais. Porque aí eu passo a não ter sequer mais aquela primeira etapa. A segunda etapa eu passo a não confiar mais em mim. Eu já não confio mais que eu consiga fazer. E aí nessa mudança, quando vai mudar então companhias, hábitos, lugares, é onde a gente vai precisar mais de amparo espiritual. Aí é onde a gente vai precisar de ajuda. Aí é onde a gente vai ver, puxa, eu não posso mais contar com fulano, eu não posso mais contar com ciclano, não adianta eu continuar indo em tal lugar porque eu vou fazer tudo de novo, mas eu não posso só parar ali. Aí eu tenho que ter humildade de pedir amparo, de pedir ajuda. Bom,
Eu não posso mais estar aqui, porque aqui eu já vi que eu não consigo. Mas então eu vou mudar para cá, que aqui eu vou ter o apoio para conseguir. E esse apoio, encarem e interpretem como vocês quiserem, gente. Apoio psicológico, apoio médico, apoio dentro da casa espírita, o que cada um quiser interpretar. Mas é ali que o processo de mudança vai fluir. É para mudar? É para mudar. Uma outra coisa importante, né, que o Evangelho ele acaba trazendo várias passagens, vários exemplos para nós de como é bonito o processo, né, de mudar, de recomeçar. Tanto que tem um trechinho que eu acho bonito que diz assim, depois daquela historinha do filho pródigo. Há mais alegria no céu por pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento, né? O que quer dizer isso? É muito mais gratificante você fazer parte de um processo de mudança, você ver como você tem força para mudar, para recomeçar, do que muitas vezes você só estar ali numa situação que estabilizou, que acalmou e que não tinha mais, né, nada te dando alegria. Então, recomeçar é sim uma bênção. E como eu falei, né, claro que a reencarnação já é um exemplo disso, mas eu quero falar hoje um pouquinho mais desse processo aqui. E também não dá para falar em recomeço sem falar em perdão. Em todos os tipos de perdão. Primeiro eu tenho que me perdoar por eu ter errado. Vamos ver se vocês percebem aqui onde é que eu quero voltar. Lembra que eu falei lá no começo do tédio? Que daí a gente começa só a repetir, fica entediado? A gente tem que se perdoar. Porque se eu não me perdoo, eu não vou recomeçar. Eu vou no máximo repetir. Aí volta aquele ciclo lá. Só não me perdoo, não, puxa, né? Me odeio porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu não mereço. E aí, o máximo que eu faço, eu vou repetir uma atitude. Não vai dar certo de novo. Eu vou cair naquele tédio, naquela tristeza, naquela deprê, né? Porque eu já não acredito mais que eu consiga. Então, quando em Gálatas, né? Já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. O que quer dizer isso? Que nós vamos virar tudo beato? Não. Né? Que a gente vai realmente acreditar que nós somos centelhas divinas e que a gente consegue. Eu consigo por quê? Porque eu sou maravilhosa? Não. Eu consigo porque o Cristo vive em mim, então eu consigo fazer. Ou parece coisa de pastor, né? Não? Parece. Tem coisa boa? Eu falei pra você, toda religião tem coisa boa. Então, eu consigo porque o Cristo vive em mim. Eu consigo porque eu sou centelha divina. Então, eu tenho que conseguir. Não sou qualquer coisa, não sou qualquer porcaria. Então eu tenho que conseguir. E entra uma outra questão, que é a questão da culpa. Uma pausa. Eu tenho que parar, gente, senão eu vou derrubar tudo e não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. A questão da culpa, né? A gente tem que trabalhar essa questão da culpa, porque o sentimento de culpa, ele só faz a gente ficar parado. Eu não sei se vocês vão se identificar com uma coisa que eu vou falar agora. Uma amiga minha, não eu, porque eu não erro, eu não preciso recomeçar. Amiga minha, brincadeira, né? Às vezes a gente faz uma coisa errada e a gente coloca e a gente percebe que é errado, dá um sentimento muito ruim, né? Eu falava na época de fazer terapia que é um vazio. Se eu fosse descrever, parecia que tinha um buraquinho aqui dentro, uma coisa estranha assim, e doía aquilo. E é o sentimento de culpa, né? Então, se a gente tem esse sentimento de culpa, esse peso, esse buraco, esse vazio que parece que dá aqui dentro, é como se fosse o freio de mão lá do carro. A gente não vai para frente nem para trás. A gente fica em cima daquilo ali, se culpando, e aí não tem movimento. Então, o perdão que eu falei antes também é o auto-perdão. Não adianta carregar o sentimento de culpa. Ah, mas não é o primeiro passo reconhecer o erro. É o primeiro passo que eu falei ali, reconhecer o erro. Mas não ficar se martirizando, se culpando, porque senão você não faz nada. Tanto é que quando a gente desenvolve, por exemplo, um quadro depressivo, qual é a primeira coisa que quem tem depressão começa a manifestar? Não tem vontade de sair da cama, não tem vontade de sair de casa, não tem vontade de culpa, não tem vontade de nada. Por quê? Porque esse sentimento de culpa faz isso com a gente. É igual o susto, o choque, tu fica ali, ó, paralisado. E aí se você fica cultivando aquela culpa, você parou na primeira etapa ali, amigo, não adianta nada. Fica ali só sabendo que está errado e se punindo por fazer errado. Então a gente tem que se permitir cair e levantar. Caramba, errei. Então, peraí. Vamos recomeçar isso aqui. Vamos fazer diferente. E aí a gente tem que ter certeza do que a gente realmente quer. Porque se a gente não tivesse, ninguém muda por ninguém.
É triste esse negócio, eu confesso que é uma coisa que me incomoda essa frase. Mas ninguém muda por ninguém. A gente muda por nós mesmos. Eu mudei pelo meu filho. Não. Provavelmente o nascimento dessa criança, esse filho te sensibilizou, te fez enxergar uma coisa boa que você tinha lá dentro, que talvez você não enxergasse antes. Mas não é que tu mudou pelo teu filho. Tu mudou porque tu se permitiu mudar. Eu mudei pela minha esposa. Eu mudei pela minha mãe. Eu mudei pela minha melhor amiga. Ninguém muda por ninguém e ninguém muda ninguém. A gente só muda sozinho. E a gente só muda se a gente tiver certeza que precisa mudar. Porque senão não muda. Por que quando a gente é pequenininho lá, quando eu falei o exemplo dos primeiros passos, que a mãe avisa, não, vai ali que vai se machucar. Onde é que a gente vai? Ali. Por quê? Porque a gente não entende que ali não vai se machucar. Então, claro, o papel da mãe é ali, né? Tá dando suporte. Se for um troço que vai machucar um monte, não vamos deixar aí, óbvio, né? Mas a criança só vai mudar aquela atitude quando ela percebeu que veio um sentimento ruim para ela, que é a dorzinha, né? Ela vai dizer, ela vai associar, opa, a mão no quente, queima, dói, não quero mais, não ponho mais a mão. Então a mudança só acontece se a gente realmente desejar a mudança. E aí eu volto naquela coisa, não adianta ser da boca para fora. Não adianta ser da boca para fora. Se é da boca para fora, a gente continua esperando todo ano pular as mãozinhas lá no 31 de dezembro, a gente continua esperando a segunda-feira, a gente continua esperando o aniversário, a gente continua esperando a Páscoa, o Natal, o dia de não sei quem. Não, a gente não pode esperar. Se a gente souber o que a gente quer. E uma outra coisa, antes de eu dar os exemplos, que eu considero importante, é ter alegria. Já falei isso em um monte de palestra também. É ter alegria. Porque não adianta eu querer mudar e eu não estar alegre com a minha mudança. Tá, Fran, agora eu me confundi. Então, mudo, não mudo, o que eu faço? Não vou na receita. Mas eu tenho que ter alegria. Porque se não tem alegria, filho, não adianta nada. Vai chegar um momento que vai começar de novo, aquele tédio. Quando é que a gente recai de um vício? Bebida, chocolate, comida, chocolate, droga, chocolate. Né? Quando é que a gente recai? Quando a gente sente tanto a falta daquilo ali, porque aquilo ali é que está dando uma sensação boa que as outras coisas não dão. Então essas coisas, essa sensação boa, eu tenho que procurar desenvolver em alguma outra coisa. Se eu não tenho alegria em recomeçar, se eu não tenho alegria em mudar, não vai conseguir. Não estou dizendo que é super legal igual a propaganda de margarina, que as pessoas às 6 da manhã estão lá sorrindo pipão. Né? Não é bem assim. Mas, apesar das dificuldades, é dizer, olha, poxa, chegar ao final do dia e se valorizar, se dar as suas estrelinhas, o seu parabéns, puxa, hoje eu consegui, ó. Hoje eu consegui. Amanhã eu quero tentar de novo. Aí acorda, hoje vou tentar fazer de novo. A gente tem que ficar alegre com as nossas conquistas. A nossa sociedade, o negócio está muito extremo, gente. Ou a pessoa é o último biscoito do pacote, né? Ou é aquela que, ó céus, ó vida, eu não sirvo, eu não consigo, esperando que o outro vá dizer pra você que você está linda. Fica esperando sentado. É você que tem que dizer, pô, tô bonita você. Ó. A gente não tem que ficar, olha o que eu falei da doutrina espírita, agir antes de reagir. Não colocar a nossa mudança nas mãos de alguém. A gente convida, né? Olha, eu não quero mais isso aqui não tá bom. Não quer fazer comigo diferente? Vamos fazer? Vamos embora. Não. Então, opa, e agora? Fico aqui e não mudo ou tchau, estou mudando? Uma questão de escolha. E aí, para não dizer que tudo é tão difícil, né? Que daí, claro, né, gente? Eu fico falando de Jesus, aí é moleza, né? Aí é moleza, o cara é bom. Então, eu peguei umas pessoas um pouco mais próximas, assim, para falar também para vocês. Então, eu peguei 3 exemplos, tá? Tinha um monte, mas eu peguei uns que eu gosto bastante e uns que eu acho que vocês vão gostar também. Vamos lá. Peguei 3 exemplos de pessoas que aceitaram recomeçar, tá? Maestro João Carlos Martins, quem conhece? Aí eu fiz um resumo da vida deles em poucas linhas, tá? Então eu vou ler para eu não esquecer de falar nada e não ficar falando mais também. Maestro João Carlos Martins, o que eu achei importante falar? Aos 5 anos de idade, uma cirurgia mal sucedida para retirar um tumor benigno do pescoço fez com que ele ficasse com uma fístula, né? Um furaco, como diz a Maíra, por onde toda vez que ele se alimentava, os alimentos vazavam. Os pais, percebendo que o garoto sentia-se diferente e estava desenvolvendo muita tristeza e complexo, deram de presente para ele um piano.
E esse piano passou a ser o grande foco da vida do garoto. O que aconteceu? Ele começou a estudar piano com o apoio do pai. E o pai sempre dizia para ele: nós vamos perseguir o sonho de você se curar e você ficará curado. Aos 8 anos ele passou pela segunda cirurgia e ele ficou bom. Acabou o problema desse furaco aí no pescoço, né? Ganhou mais confiança, continuou se dedicando ao piano, que ele descobriu que era a grande paixão da vida dele, e pretendia seguir carreira. Desde então, ele passou a ser aclamado e teve o prazer de tocar nos maiores teatros do mundo. Até que um acidente comprometeu um acidente vascular comprometeu seus movimentos do lado direito do corpo. E por uma decisão médica, ele tinha um nervo, o nervo no caso tinha, não, todos nós temos. O nervo que fazia a ligação entre o centro do cérebro e a periferia do braço, por uma decisão médica, foi cortado. A partir daí não seria mais possível tocar piano com as duas mãos. Como se tudo isso já não fosse o bastante, depois de 5 anos ele descobre que a mão esquerda, com a qual ele estava tocando o piano, também não estava mais podendo, não estava mais funcionando. E aí ele chorou e se matou. Não. E aos 63 anos, quando ele escutou do médico que ele nunca mais tocaria piano, ele disse: hoje morreu um pianista, mas vai nascer um maestro. Se matriculou na escola de música para maestros e no dia seguinte ele já estava lá fazendo aula de regência. Desde então se apresentou em Paris, Londres, todos os lugares que vocês imaginarem. Formou a Orquestra Bacchiana Filarmônica, trabalhou com jovens carentes dos bairros da periferia de São Paulo, lembrando que o pai sempre dizia: persiga seu sonho que um dia ele virá atrás de você. Para resumir o bagulho, ele está até hoje se apresentando aí pelo mundo inteiro com a orquestra que ele fundou com crianças carentes. Segundo exemplo que eu escolhi: publicitária, psicóloga e deputada Mária Gabrilli. Vamos ver se vocês lembram dela. Ela sofreu um acidente de carro que a deixou tetraplégica. Passou 5 meses internada, dentre os quais 2 ela ficou em respirador artificial. Recebeu uma nova condição para a vida: a impossibilidade de se mexer só do pescoço para baixo. O que ela fez? Em 1997 ela fundou uma ONG chamada Projeto Próximo Passo. O objetivo desse projeto era promover a acessibilidade e desenho universal, promover pesquisas para a cura de paralisias e projetos de inclusão social para atletas com deficiência. 10 anos depois, em 2007, essa ONG se expandiu tanto que se transformou no Instituto Mária Gabrilli. Em outubro de 2008, esse instituto trouxe uma cientista indiana para trocar experiência com as pesquisadoras da USP, entre elas a Lígia Pereira. Qual foi o resultado dessa história? A primeira linhagem brasileira de células tronco embrionárias. Só algumas coisinhas para vocês saberem do que ela fez. Depois ela resolveu virar deputada, e só algumas coisinhas que ela fez, tá, gente? Ela desenvolveu dezenas de projetos em diversas áreas: infraestrutura urbana, educação, saúde. Exemplo: ela aumentou só de 300 para cerca de 3.000 o número de ônibus acessíveis com bancos largos para obeso e piso baixo para cadeira de rodas em São Paulo. Ela conseguiu a reforma de mais de 400 quilômetros de calçadas adaptadas, inclusive na Avenida Paulista. Com rampas, né, as pessoas passaram a subir. Ela conseguiu, além dessa reforma, além das rampas, colocar o podo tátil, semáforos sonoros, que é para as pessoas que não enxergam, né? E se tornou um modelo de acessibilidade na América Latina como um todo. Ela criou 39 núcleos municipais de reabilitação física e saúde auditiva. Emprega hoje mais de 1.000 trabalhadores com algum tipo de deficiência. Nas versões de braille ou áudio, todos os livros das bibliotecas municipais ela conseguiu colocar num projeto chamado Ler para Crer. E através dela, em torno de 14.000 pessoas com deficiência passaram a frequentar cinema, teatro, exposições, e os números não param de crescer. O outro exemplo que eu vou dar: um músico, esse eu sempre chamo. Um músico chamado Tony Meléndez. Ele nasceu sem os 2 braços. Uma deficiência causada por um remédio para enjoo chamado talidomina. A sua mãe tomou durante toda a gravidez. Esqueci, daqui a pouco eu lembro. Essa pequena deficiência... Essa pequena deficiência não o impediu de se tornar um músico de sucesso e ganhar vários prêmios. Só para vocês terem ideia, além dele ser um exemplo de vida, de superação sem limites, uma das pessoas que foi um pouquinho fã dele foi o Papa João Paulo II, para quem ele se apresentava. Desde pequeno ele aprendeu com seu pai, que era o seu maior incentivador, que não devia acreditar no que as outras pessoas diziam a seu respeito. Por exemplo: isso não é possível, você não vai conseguir, você tem problema, você tem limitações.
Mesmo com todo o apoio e carinho da família, sua vida não foi nada fácil. Imagina, né, gente, na infância, uma criança convivendo com outras crianças, dizendo para ela, como é que você vai fazer alguma coisa se você não tem braço? O tempo todo dizendo para ele, o garoto sem braços, o ninho sem braços, né? Imagine a dor, né? Só que, nisso, ele conseguiu levar... Deixa eu pedir para o Bruno colocar ali, vou mostrar. Eu ia cantar, mas eu não queria estragar a palestra. Ele conseguiu levar... Ele consegue, desculpa, levar exemplo para o mundo inteiro de como é possível você recomeçar, você fazer de novo e você não desistir. Eu escolhi para mostrar aqui um pouquinho da música Let It Be, dos Beatles, que eu acho que todo mundo conhece, né? E o trechinho que eu escolhi mostrar, que é bem curtinho, é quando ele canta o seguinte trecho. Oi? Não, ligou já. Ligou. Ai, deixa eu acender. Apaga embaixo. Fica embaixo. Pode dar um pulo. Esse é o Tony Melendes, gente. Aqui falando, né, que ele é da Nicarágua, que ele cantou pro Papa, o Papa fez questão de dar um abraço e falou para ele que ele era um presente de Deus, um exemplo de vida. E aqui ele cantando Let It Be dos Beatles. Esse trechinho que ele está cantando é o trecho que diz assim, né? Quando eu me encontro em momentos difíceis, Mãe Maria vem para mim, falando palavras de sabedoria, não haverá tristeza, deixe estar. E nas minhas horas de escuridão, ela está em pé bem na minha frente, dizendo, deixe estar, deixe estar. Só para encerrar, pessoal, um pouquinho dessa questão do recomeço. Eu adoro esse cara, gente. Faz uns 10 anos que eu vi o primeiro vídeo dele, né? Só pra relembrar aqui pra vocês, né? Pra gente resumir assim, o que eu queria falar um pouquinho hoje. Como é que funciona, então, essa questão do recomeço? Eu resumiria em trabalho duro, conhecimento, atitude e a fé, ou o que a gente chama de amor de Deus. Isso é a arte do recomeço. A gente tem desafio na nossa vida o tempo inteiro, a gente tem problemas vários, mas se a gente aprende a olhar para o lado, a gente vê outros muito maiores que o nosso, né? E a gente tem que entender, agora, principalmente como espíritas, tá? Vou puxar a orelha mesmo, como espíritas, ou a gente tem fé, ou a gente não tem fé. Tá? O bagulho é doido. É mais ou menos isso. Então, eu venho para casa espírita, eu faço estudo, eu falo, mas aí quando eu tenho um problema, ó céus, a vida, o mundo está acabando. A gente veio para esse planeta para passar por provas, para passar por expiações, para passar por desafios. E aí a gente tem que escolher. Não dá para a gente escolher necessariamente os desafios que a gente quer passar, né? Mas a gente pode escolher como é que a gente vai se portar diante deles. Se a gente vai sentar, lamentar, ó céus, a vida, ou se a gente vai tocar para frente e vai exercitar o recomeço, a nossa fé, o nosso amor aqui mesmo, não é esperar para desencarnar. E aí eu escolhi uma mensagem para ler para vocês agora para encerrar, que nessa coisa de internet, volta e meia aparece essa mensagem lá como Carlos Drummond de Andrade. Mentira. Essa mensagem quem escreveu foi o Gefke, Paulo Roberto Gefke, e a gente encontra com o título de Recomeçar, mas quando ele publicou isso aqui, faz uns 15 anos, o nome que ele deu para esse texto foi Faxina da Alma. Né? Qualquer semelhança aí com Reforma Íntima era coincidência, né? E até algumas versões desse texto aqui terminam até com um trechinho do Fernando Pessoa dizendo, né, que porque eu sou o tamanho daquilo que vejo, não o tamanho da minha altura. Então eu gostaria de encerrar com essa mensagenzinha aqui, para que a gente exercitasse, né, como espíritas, como cristãos, como seres humanos, como seres de luz, como ser de qualquer coisa.
Ou a gente acredita, ou a gente não acredita. Está na hora de a gente começar a se cobrar nesse sentido. Não importa onde você parou, em que momento da vida você cansou. O que importa é que é sempre possível e é sempre necessário recomeçar. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo. É renovar as esperanças na vida. E o mais importante, acreditar em você de novo. Sofreu muito nesse período? Foi aprendizado. Chorou muito? Foi limpeza da alma. Ficou com raiva das pessoas? Foi para perdoá-las um dia. Sentiu-se só por muitas vezes? E por que fechaste a porta até então para os outros? Acreditou que tudo estava perdido? Era o início da tua melhora. Pois é, agora é hora de iniciar, de pensar na luz, de encontrar prazer nas coisas simples de novo. Que tal um novo emprego? Uma nova profissão? Um corte de cabelo arrojado, diferente? Um novo curso? Ou aquele velho desejo de aprender a pintar, a desenhar, a dominar o computador ou qualquer outra coisa? Olha quanto desafio! Olha quanta coisa nova nesse mundão de meu Deus te esperando. Tá se sentindo sozinho? Besteira. Tem tanta gente que você afastou com o seu período de isolamento. Tem tanta gente esperando apenas um sorriso teu para chegar perto de você. Quando nos trancamos na tristeza, nem nós mesmos nos suportamos. Ficamos horríveis. O mau humor vai comendo o nosso fígado. Até a boca chega a ficar amarga. Recomeçar. Hoje é um bom dia para recomeçar. Novos desafios. Aonde você quer chegar? Ir alto. Sonhe alto. Queira o melhor do melhor para você. Queira coisas boas para a vida. Pensamentos assim trazem para nós aquilo que desejamos. Se pensarmos pequeno, coisas pequenas teremos. Já se desejarmos fortemente o melhor e principalmente lutarmos pelo melhor, o melhor vai se instalar na nossa vida. E hoje é o dia da faxina mental. Joga fora tudo que te prende ao passado, ao mundinho das coisas tristes. Fotos, peças de roupa, papel de bala, ingresso de cinema, bilhete de viagem e toda aquela tranqueira que guardamos quando nos julgamos apaixonados. Jogue tudo fora, mas principalmente esvazie o seu coração, esvazie a sua mente. Fique pronto para a vida, fique pronto para um novo amor. Lembre-se, somos apaixonáveis, somos sempre capazes de amar, muitas, muitas e muitas vezes. Afinal de contas, nós somos o amor.